Fala rapaziada, tudo tranquilo? Voltamos para a segunda parte da nossa aula de introdução à geografia. Pessoal, agora o conceito de agora, a aula de agora vai se mixar, né, se coincidir um pouco com história. Então nós vamos estudar um pouquinho do desenvolvimento da sociedade, como ela se reestruturou, como que ela era dividida, como tínhamos, né? Como que a sociedade foi antigamente, como ela veio se desenvolvendo, né? Porque quando em alguma aula for falar, lá na Idade Clássica, na cidade da Idade Média, Idade Moderna, nós já teremos uma noção. Então é muito importante. Sem mais delongas, vamos para o surgimento da sociedade, da vida organizada social. O primeiro modo de vida social, né, que nós temos aqui como conhecimento, como surgimento, é o modo de vida nômade, tá? Não possuía um lugar fixo de moradia. O que era a vida nômade, pessoal? O que é uma pessoa nômade? O que é ser nômade? É não ter lugar para morar. Um dia estou morando aqui no lado B, outro dia eu moro lá no lado C, no lado E. Então, bem na Idade Antiga, na Idade Clássica, né, na Idade da Pedra, os moradores, né, as pessoas, os seres humanos, né, viviam morando de um lugar para o outro, andavam, transitavam. Então chegavam no lugar, tinha comida e água, ficavam ali, né, até se esgotar todo o alimento. Depois que acabava, iam para um outro lugar, depois para um outro lugar, depois para um outro lugar e ficavam mudando, correto? Então, o nomadismo é isso, mudar de um lugar para o outro, tá? Isso era bom? Professor, era bom, todo mundo conhecia vários lugares. Não, pessoal, não era bom. Por quê? Por que não era bom viver de forma nômade? Porque os nômades sofriam muitas intempéries do tempo. Então, se estava num lugar frio, eles passavam muito frio. Depois em um lugar quente, muito calor. Isso deixava-se mais fraco, ficar andando de um lugar para o outro também. Às vezes podiam sofrer ataque de algum animal, alguma catástrofe. Né? Então, os nômades não viviam muito. Era uma vida, de certa forma, meio sofrida, certo? Hoje em dia, um exemplo de vida nômade, né, que nós temos, tem os babuínos, né, os babuínos árabes, lá da Arábia Saudita, também os ciganos, né, hoje em dia é uma forma de nomadismo. Um dia estão num lugar, outro dia estão em outro. Então, uma das primeiras formas de vida social são os povos nômades, tá? E qual momento, né, que o ser humano pensa, não vou mais não vou mais ficar de um lugar para o outro, eu vou ficar num lugar apenas, vou criar minha vida ali. É na Mesopotâmia. Então, o homem passa da forma de vida nômade, né, para a forma de vida sedentário, pessoal. O que é ser sedentário? É parado, né, num lugar só. Não estou falando sedentário naquela questão física, de exercício, não, mas na questão de moradia, certo? E a primeira forma de vida dos nômades foi na região da Mesopotâmia, certo? Na beira da onde? Na beira de rios, dos rios Tigres e Eufrates, tá? Então eu penso mais ou menos assim, que o homem chega a um determinado momento e fala pro amigo dele, né? Então, dois homens da época da caverna, um olhando pro outro e fala assim, pô, cara, vamos parar com isso aí, não vamos mais ver andando um lado pro outro, não. Não tá bom, não. Vamos ficar num lugar só. O outro cara deve ter falado, mas velho, mano, como que nós vamos fazer isso se a gente come, acabou a comida, e daí? Você falou, cara, eu vi que uma sementinha cai no chão, ela nasce, então vamos plantar. Então vamos procurar um lugar que tenha água, que a gente bebe, pega um peixe e vamos começar a plantar. E vamos começar também a construir lugares para a gente se abrigar, começar a fazer cabana, né? Cercadinho para proteger da chuva, proteger do sol, da neve. Né? Foi aí que surge, né, a primeira forma de vida na Mesopotâmia, certo? Indo ali para a história, um povo muito importante da Mesopotâmia é os povos sumérios, né? Os povos sumérios são muito importantes porque são os responsáveis pela criação de várias atividades. Uma das atividades, o serviço, o trabalho, né? Então,
Na Suméria começa a surgir carpinteiros, pedreiros, costureiros, religião, os primeiros tipos de sacerdote, a política, o rei, né, ou quem mandava ali. Então, o sumério começa, né, o povo sumério que vive na Mesopotâmia, a se organizar, né, a ter uma vida mais organizada. Também surge a primeira forma de cálculo, onde eles calculavam, né, casas decimais através dessas juntas dos dedos. Primeira forma de escrita. Então, o sumério é um povo muito importante que vivia na região da Mesopotâmia. Correto? E uma das principais contribuições dos sumérios é a criação de várias atividades, como a escrita, a primeira forma de religião, trabalho, entre outros. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, não sei se vocês estão vendo, dos nômades tauregues, né? Vivem lá na região da África, eles em um lugar, desculpa, em um determinado tempo estão num lugar, onde tem água, acaba a água e vão para o outro. Então são os tauregues lá da África. Existem diversas tribos na Ásia, na África, que ainda vivem, né, por meio do nomadismo ou da forma nômade de se viver. Correto? Eu trouxe aqui também agora um mapinha, não sei se dá para enxergar maravilhosamente bem ali, da região da Mesopotâmia, que fica ali na região do Iraque, pessoal. Então, de um lado tínhamos o rio Tigres, né? E de outro o rio Eufrates, né? Então, pessoal, o Mesopotâmia era nessa região, onde tínhamos os assírios, né? Depois tínhamos o Sumério, depois a Babilônia, que ainda vamos falar, né? Nessa região da Mesopotâmia também foi muito importante pela criação de ferramentas, em primeiro lugar de pedra, depois madeira, daí começou a madeiras de cobre, né? A junção do cobre para construir diversos tipos de ferramentas, depois o ferro, que foi construído pelos povos assírios, né? Então foi uma contribuição muito importante para a história clássica, né? Então viviam aqui às margens desses rios, nesses vales, não tinha mudança de água, né? E foi possível, né, viver de maneira organizada, de maneira sedentária, nômade de um lugar para o outro, a partir da Mesopotâmia, a partir da forma organizada, de forma sedentária. Então nós provavelmente vivemos de forma sedentária, vivemos em um lar, em uma casa, em um prédio, em algum lugar, né, que é a vida mais que acontece mais nos dias atuais. Belezinha? Tranquilo? Alguma pergunta? Se não tem, vamos para a próxima. Agora eu vou trazer alguns feedbacks ali, algumas informações de povos importantes, né, na composição da sociedade, na composição histórica, e futuramente também na geografia vai auxiliar. O primeiro povo que eu trago, pessoal, é a Babilônia, certo? Que foi o maior império conhecido na Idade Antiga, né? Que foi construído pelo rei Nabucodonosor. Tivemos vários Nabucodonosor, correto? Destaque-se por possuir uma das maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia, certo? Então, na Babilônia, além disso também, é conhecido pela criação do primeiro código de leis, né, que foi muito importante, o Código de Hammurabi. Né? Então, o que o Código de Hammurabi falava? Que era dente por dente, olho por olho. Se eu matasse alguém, eu ia morrer. Se eu roubasse, meu braço seria cortado ou eu pegar alguma coisa minha. Então, o primeiro código de leis foi criado na Babilônia, né? Através do rei Nabucodonosor, que ficava em uma grande tábua no centro da cidade. Uma outra característica foi os jardins suspensos da Babilônia. Hoje em dia nós não sabemos se foi real ou se foi apenas uma história, os jardins suspensos, né? Mas o que era o jardim suspenso? Existem algumas teorias, né, que falam sobre esse assunto, sobre os jardins, tá? Uma diz que o rei construiu para seus aposentos, né, para ir lá dormir, tirar um cochilo. Outro diz, né, que ele fez em homenagem à sua esposa, que tinha muita saudade lá da sua terra antiga, que se chamava Média, né, da sua cidade natal. Então ele trouxe plantas lá de Média e fez o grande jardim suspensos, certo? E uma terceira era para mostrar poder, né, mostrar forças para diante aos seus inimigos, diante aos outros reinos desta região. A brincadeira aqui, né? Se eu fosse o rei, eu juntava as três, construía um aposento ali para ficar descansando, dava, né, de presente para minha mulher para fazer
ali um charme com a patroa, e também já mostrava para meus inimigos, né, o quanto eu tinha de poder. Brincadeiras à parte, pessoal, são essas uma das 3 teorias que falam sobre os jardins suspensos da Babilônia. Outra sociedade importante na Idade Antiga é a sociedade grega ou a Grécia, certo? Uma da contribuição grega foi a criação da democracia, certo? Então lá na Grécia tudo se debatia. Claro que não eram todo mundo, não era todos, né, que podiam participar, crianças, mulheres, apenas senhores de posse, mas todas as ações que iriam ser tomadas, né, para a sociedade, eles debatiam, conversavam, né? E ali também tem a primeira ideia de planejamento das cidades na Grécia também. O que os gregos pensavam? Que uma cidade que alcançasse 20 mil a 25 mil moradores, né, habitantes, deveria se transformar em outra, né, a partir daí. Então, cada cidade com 25 mil habitantes, para poder ser debatido o que, né, é bom, o que serve para a minha cidade ou não, tá bem? Então, a Grécia era dividida em pequenos estados, ou também chamavam-se polis. Contribuições gregas para a composição social, para a composição da sociedade. Os primeiros estudos da história, então os gregos começaram a contar o que aconteceu no passado, e é muito importante saber a história, porque ela vai trazendo, né, da onde eu veio. Todo mundo tem uma história, todo mundo sabe o que aconteceu e sabe o porquê das coisas, né? Não todo mundo, mas a gente tem uma história, a história conta o que aconteceu e provavelmente conta o que vai vir aí pra gente. Outra matéria importante, que os gregos foram os inventores da medicina, certo? Foi Hipócrates que fez os primeiros estudos sobre a questão de tratamento, de curar pessoas doentes, né? Uma outra coisa importante que tivemos agora recentemente no nosso país foram as Olimpíadas, né? Então na Grécia também foram criadas as Olimpíadas, que já é um jogo antigo. Claro que antigamente, né, não era que se pediu de competição, não. Na Grécia eles competiam para tentar chegar próximo a Deus ou ser semideus. Acreditava-se que quem ganhasse as Olimpíadas, né, era quase um deus ou era filho de Zeus, né? Os próprios jogos eram em homenagem a Zeus, tá? Na Grécia também destaca-se 2 importantes reinos, ou 2 importantes estados, ou 2 importantes sociedades. Em primeiro lugar, Esparta, certo? O que era Esparta? Esparta era uma cidade que priorizava a força, a guerra, a luta. Então, para vocês terem noção aí em casa, uma criança com 7 anos já ia para o exército, servia a pátria. Em Esparta, o homem tinha grande poder, se a mulher era deixada de lado, né? Uma outra questão, uma outra sociedade era a cidade Atena, né? Então, lá em Atenas surge essa ideia de democracia, que já conversamos, né? Onde também tinham eleições, quem participavam eram os aristocratas, né? Eram quem participavam das eleições, tinham o poder de opinar. A mulher também não votava, não participava da vida social grega, nem de Atenas, muito menos de Esparta, né? E acreditavam que o homem era o centro de tudo, era o maior de todas as invenções divinas, certo? Há um momento que Atenas começa a se desenvolver, Esparta também, e Esparta se preocupa com o crescimento, né, de Atenas. Então, acaba havendo uma guerra entre Atenas e Esparta, onde Esparta ganha essa guerra, que é denominada de Guerra do Peloponeso. Correto? Lendo um trechinho aqui, os espartanos viam com desconfiança e ameaça o desenvolvimento econômico e aumento da influência política de Atenas na região da península do Peloponeso. Então, foi aonde ocorreu essa guerra. Relações tensas entre as 2 cidades e disputa pela hegemonia política e econômica da região, ocorreu a famosa Guerra do Peloponeso. Correto? Outra sociedade importante, ou outra cidade, ou outra localização foi Roma. Pessoal, lembra que aqui só são alguns feedbacks que existem. O nosso professor de História depois dará uma aula completa de Grécia, uma aula completa de Roma, para esclarecer todas as suas dúvidas, correto? Então, Roma era uma cidade muito importante, foi a cidade mais importante da Idade Clássica, né? Teve a maior cidade, chegou a 1 milhão de habitantes, né?
Roma invadia muitos territórios, principalmente ali parte da África, né? Utilizava o mar Mediterrâneo, né? Começou a surgir o latifúndio, as grandes plantações, né? Pessoas do campo começam a ir para a cidade, começam a montar o êxodo rural, começa também a criar-se a comercialização marítima, né? Troca de bens, né? Uma outra característica da sociedade romana são os duelos dos gladiadores, né? Surge também o cristianismo, né? E perseguição aos cristãos, né? Surge em Roma, ainda não tinha-se a região católica como a região oficial de Roma, né? E começa a surgir diversos conflitos entre a plebe, né? Que eram os plebeus, quem tinha o money, quem tinha o dinheiro, né? A plebe, desculpa, pessoal, entre a guerra entre a plebe, que não tinha dinheiro, que era a classe baixa, que passava muita necessidade, e os patrícios, quem tinha grana, né? Eu mando, eu posso. Então, houve diversos conflitos em Roma também nessa sociedade. O importante também em Roma, que como tinha muita gente, aproximadamente 1 milhão de pessoas, começou a surgir muitos problemas urbanos, né? Problemas sociais, certo? Um dos problemas era a sujeira, porque não existia saneamento básico. Outro problema também era a fome. Em Roma tinha muitas pessoas que não tinham trabalho, não tinham o que fazer e passavam fome. O que o governo pensou, né, em fazer para minimizar esse problema? Quem era plebe, né, quem tinha uma grande dificuldade, não tinha o que comer, o governo romano começa a distribuir pão para o povo. Então, aí parte uma das primeiras ideias de políticas públicas, que futuramente também discutiremos em algumas aulas, geografia econômica, geografia política, né? Então o governo dava pão para o povo. Em contrapartida também fazia grandes eventos, que os principais eram as batalhas de gladiadores, certo? Então, para o governo tomar decisões que favorecessem os próprios governantes, ele de certa forma enganava o povo, dando pão e dando evento, onde o povo ia para o evento, ficava fascinado e esquecia um pouco dos problemas, né? Daí surge aquela famosa frase que é vivendo a pão e circo. Correto? Uma outra característica importante do Império Romano são divididos em duas fases. O Alto Império, né, onde era um momento glorioso de Roma, onde tinha a batalha dos gladiadores, a perseguição aos cristãos e a política do pão e circo, como já dissemos. E por último, a fase do Baixo Império, né? Começa a ter a crise econômica, começa a perder o controle ali, né? Os patrícios, a abolição da escravatura, né? Até o momento tinha escravatura, a partir do momento chega a ser incontrolável, né? Começa a ver que isso é uma barbárie, os romanos são obrigados a não ter mais escravos. Isso também causa uma certa desavença, né, entre os romanos. A partir do momento da expansão territorial, que Roma invadia diversos terrenos, invadia diversos lugares, começa a diminuir, e vários ataques, né, a Roma também, por meio de bárbaros. Então Roma, quando usava o exército para invadir, começou a trazer o exército que se tornava exclusivo para sua defesa, né? A partir daí também começa a cobrança de impostos, né? E o êxodo urbano. Moradores saem de áreas urbanas e voltam para os campos. Tá aí uma imagem para vocês admirar da Roma clássica, ali o Coliseu, a igreja ali, sempre em ênfase, num lindo pôr do sol. Vocês podem ver que essa imagem é bem bonita. Vou pular esse aqui, tá aqui. Opa! Isso aqui tá errado, pessoal. Bom, algumas características importantes daquele período romano. Lei das 12 tábuas, né? São diversas leis que os romanos tinham que cumprir, né? Onde surge o direito romano. Lei Lícia, onde acontece a abolição da escravatura em Roma, né? Não existem mais escravos, né? Lei Canuleia, permissão do casamento entre classes. Lembro que até antes da criação dessa lei era proibido o casamento de um plebeu com uma patrícia e vice-versa. A partir daí começa, né, a ter a junção das classes, e eu posso casar com uma plebeia, ou uma plebeia pode casar comigo. Lei Hortência, que é a criação do publicito, onde começa a ouvirem a opinião do povo, né, para algumas questões políticas e a do voto também. Essa é uma das contribuições de Roma.
Uma definição aqui para vocês. Roma foi uma cidade no período clássico com mais de 1 milhão de habitantes. Sofreu com problemas urbanos que eram relacionados com essa ocupação elevada. Saindo de Roma, saindo da Idade Clássica, vamos para a Idade Média, né? Característica da Idade Média, população média, porque está ali depois da Idade Clássica, antes da Moderna, no período médio, né? Uma das características, a população das cidades médias não eram grandes população, então a cidade tinha entre 100 mil habitantes, 200 mil. Uma outra característica, todas as cidades eram cercadas por muralhas, né? Então, quem tinha um pouco de condição vivia dentro da muralha, quem era vassalo, um pouco vivia ali na porta da entrada, ali por volta, mercadante ali por volta, né? Para de falar, né? Desculpa aí, pessoal. Vamos lá, então. É dividido entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Como que era a composição social da Idade Média? Em primeiro lugar, nós tínhamos o feudo, que era quem tinha o poder, quem tinha as terras, né? Quem era o dono, os famosos senhores feudais. Né? Quando a gente fala de feudalismo, é algo cheio, algo do poder. Né? Então, os senhores feudais eram os bambambam da Idade Média. Depois também, na escala de poder, nessa pirâmide de força, também temos o clero, que era simbolizado pela igreja. Então a igreja também tinha poder, tinha a questão das indulgências, né? Então a igreja também tinha grande influência, né? Também não pagava imposto, então a igreja não pagava imposto, cobrava altos impostos, né? E a igreja os sacerdotes tinham grande influência na sociedade, principalmente com os feudos. Por outro lado, temos os vassalos, que era a grande maioria da composição da sociedade feudal. Os vassalos eram quem a mão de obra, quem trabalhava, quem pagava o alto imposto, às vezes por troca de um terreno, moravam em volta, às vezes só a produção, a maioria ficava para os senhores feudais, um pouco para ele, trabalhava quase em regime escravatário. Então os vassalos era a classe média, era quem sofria mais nessa idade. Por último, tem os burgueses, que já surgem na Baixa Idade Média, da crise, né? A Idade Média são os comerciantes que começaram a pegar uma mercadoria, levar, trocar e depois, posteriormente, vender. E começa a ter grande destaque e forma depois a sociedade burguesa, que teremos também na aula de História. Uma definição aqui, a Alta Idade Média compreende-se aos anos entre 416 depois de Cristo e 1000, e é marcada por invasões bárbaras no território do Império Romano e a consolidalização do sistema econômico feudal. Então, povos da Idade Média invadiam, né, Roma, e aí é uma das características da grande. O sistema feudal também é consolidado, né, o famoso feudalismo. A Baixa Idade Média, há o surgimento da burguesia, né, do comércio, e o sistema feudal começa a ter em crise, né? Começa a se tornar impossibilitado de se manter, para depois vir o surgimento do sistema capitalista, né? Que será trabalhado futuramente. Uma aguinha. Saindo da Idade Média, vamos para a Idade Moderna. Surgiu ali no século XIV e começo do XV. Nesse período podemos destacar o fim do regime feudalista e o início do sistema capitalista, que predominou principalmente no Ocidente. É o sistema atual que estamos inseridos. Qual que é a principal função do sistema capitalismo? Comércio, venda, dinheiro. Então o dinheiro move o capital, né? Então o money é o que manda no sistema capitalista, né? Nesse período, as cidades começam a crescer, começam a não ter mais aquelas muralhas em volta que tinham na Idade Média. O comércio, né, vender, comprar, trocar, começa a ser a base de tudo, né, principalmente vender. As expedições começam a correr em busca de novos lugares para explorar, para conseguir trazer mais riquezas. O próprio continente americano é, né, explorado nesse período. O prof deu um bug aqui. Então, voltando, na Idade Moderna começam a ocorrer as expedições marítimas, né? O mercantilismo, onde várias sociedades, a Espanha,
a França, Portugal começam a viajar em busca das expedições marítimas, descobrem o Brasil, os Estados Unidos por meio dos ingleses, e depois toda a história, aquela história que vocês já conhecem, né? Então, o primeiro conceito de globalização já surge aí, onde todo mundo globalizado, várias pessoas se comunicando, não podendo ser de maneira ruim, maneira boa. Ocorre também na Inglaterra a primeira revolução industrial. E a partir da Revolução Francesa, que dura de 1789 a 1799, começa a Idade Contemporânea, certo? Uma das principais características desse período é a evolução científica, filosofia e iluminismo, que dava importância à razão e com o desenvolvimento científico. Então, no período contemporâneo, a razão é muito importante. Eu pensar na solução dos problemas, na evolução tecnológica ou na evolução da sociedade, para que possamos ter um futuro melhor e nossos problemas minimizados, né? Ou eu possa ganhar mais dinheiro, ou a ciência possa desenvolver. Se vocês pensarmos aqui, há 10 anos atrás, um vídeo desse de tela plana, era muito difícil ver, quase não tinha, né? Nos anos 2000, por exemplo. De uns 5 anos para cá, isso aqui desenvolveu, se tornou comum, certo? Não só isso, computador antes era uma máquina enorme, foi se reduzindo, hoje um celular praticamente é um computador. Em resumo, o que a gente viu nesse segundo período da aula 1, surgimento das cidades lá na Mesopotâmia, a criação do trabalho, do serviço, da escrita, dos cálculos. Surgimento na Idade Antiga e Clássica, né, onde começa a constituição da Babilônia, Grécia e Roma, em alguns períodos diferentes, mas na Idade Clássica. As cidades antigas surgem, né, nas beiradas dos rios, né, porque pelo fácil acesso à água e também futuramente ao transporte. No Oriente Médio, correto? As primeiras cidades surgem ali na Mesopotâmia, na região do Iraque. Primeira forma de organização social da vida em comunidade também surge aí, então nas primeiras sociedades. E também o surgimento das primeiras profissões e ferramentas. Então, pessoal, eu acho que aqui trouxe uma imagem para vocês de como que era uma cidade na Idade Clássica, né? Temos aqui a sociedade, a criação de animais, depois plantações, os rios aqui em volta, né? Cidade Catalaiu, que está ali o nome da cidade. Destacamos para a sociedade romana, grega e babilônica, que tiveram grande influência aí na composição da Idade Clássica. Idade Média e Moderna. E também depois o desenvolvimento urbano em nível mundial, onde começa a ter a globalização em todos os países do mundo já construído e se considera. É claro que a partir daí tem vários conflitos, surgem-se países, né? Mas daí vai ser para um outro papo, para uma outra aula. Correto, pessoal? Quero agradecer a sua atenção, obrigado por ver o nosso vídeo. Qualquer dúvida, manda aqui pra gente. Espero que tenham compreendido um pouco da composição social. É um assunto meio complexo, é muito extenso. Então, história, você consegue ver bem mais coisas lá depois. Eu trouxe isso aqui para geografia, só pra gente depois, quando falar Idade Clássica, Idade Média, saber do que se trata, né? Isso foi muito importante, porque isso conta a história da cidade, conta a nossa história e a história da sociedade. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Espero você na próxima aula. Paz no coração, geografia na cabeça. Até mais. Tchau.